quanto também nas coisas ruins. Às vezes nós temos mania, o nosso coração é um coração tendencioso, e nós temos a mania de querer agradecer a Deus só quando está tudo bom, quando está tudo bem. E às vezes esquecemos de agradecer a Deus quando as coisas estão ruins, ou quando acontece algo de ruim em nossas vidas. Mas o conselho bíblico é que em tudo nós devemos agradecer a Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse e lesse junto comigo os versos que iremos ler nesta manhã. O primeiro que nós iremos ler, como falei para vocês, ele se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso é o 18. Quando você encontrar, nós iremos fazer uma breve oração e depois da oração estaremos lendo. Então você procura aí 1 Tessalonicenses, é uma carta de Paulo, o capítulo é o 5, e o verso que nós iremos ler é o verso 18. Eu gostaria que alguém virasse o ventilador para lá, senão eu não consigo ler. Ou então desligasse. Ele vai ficar passando a página aqui. Eu prefiro calor. Suave. Eu prefiro suave. Bota para o povo lá. Isso. Vira para lá que é para frescar o povo. Todos encontraram? Amém. Amém? Então vamos fazer uma oração. Capítulo 5, verso 18. Querido Deus, neste momento, mais uma vez, a tua palavra está aberta. E a nossa gratidão a ti, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado. Mas queremos te pedir que abra nossa mente, nosso coração, para entender a tua palavra. Que ela venha falar diretamente conosco, Senhor. E que possamos sair daqui na certeza de que tivemos um encontro contigo. Abençoa cada um dos teus filhos que se encontram aqui. Abençoa aqueles que não estão. Mas que o Senhor esteja com cada um aonde estiver. Nos dá a tua proteção, a tua paz. Perdoa as nossas faltas, nos capacita, nos unge em nome de Jesus. 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse é o conselho bíblico. Por que nós devemos agradecer? Se você for olhar nas histórias bíblicas aí, existe um monte de servos, profetas, de ungidos do Senhor que eram pessoas agradecidas. Davi, por exemplo, quando vencia uma guerra, dava uma festa e agradecia a Deus por as vitórias. Mas também, ele, quando caiu, que pecou, que o profeta Natan chegou para ele para o repreender, ele também agradeceu, reconheceu, se humilhou, e ele escreveu até um salmo em homenagem a isso, a sua queda. Em tudo nós devemos agradecer a Deus, porque Deus é bom para conosco. Nós é que muitas vezes não merecemos o que Deus faz por nós. Não merecemos. Porque nós somos seres humanos carnais, caídos, e não merecemos o que Deus. Tem gente que às vezes pergunta assim: e aí, como é que você está? Eu estou bem. Mas não devemos esquecer que muitas vezes temos que dizer: estou melhor do que o que mereço. Melhor do que o que mereço. Porque muitas vezes, por sermos pecadores, por sermos pessoas falhas, nós estamos melhores. E Deus ele tem orado por nós. Deus ele ama você, ele ama a mim, independente do que você esteja vivendo, do que você seja. Ele te ama. Não esqueça nunca disso. Deus ele não impõe condições para te amar. Deus ele te ama do jeito que você é. Ele ama qualquer ser humano do jeito que ele é. Às vezes nós é que impomos condições. Por exemplo, os casais: eu só te amo se tu me der um buquê de flores. Eu só te amo se tu me der uma caixinha de chocolate. Eu só te amo se tu me der um carro. Esses acham mais caros, por exemplo, né? Eu só vou te amar se tu me der uma moto, né? É a barganha, a troca. Deus não faz isso com você.
Deus, Ele ama você do jeito que você é, independente da situação que você esteja. Eu e você, nós somos pecadores. Pecadores e pecadores que Deus ama. É por isso que não devemos esquecer nunca de agradecer a Deus, porque Ele é bom para conosco. Lá no Salmo 125, verso 1, vamos ler o que está escrito? Salmo 125, verso 1. Não foi assim que foi. Disse, chama a central aí para a gente aí. Salmo 125, verso 1. Ou então você fica quieto aí, viu, senhor? Além da graça de Deus, nós temos que fazer o que? Olha o que o conselho bíblico diz. Todos encontraram? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Viu, irmãos? Aqueles que confiam no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus sempre. Nós temos que confiar nele. E há uma outra passagem bíblica que diz que maldito o homem que confia em outro. Muitas vezes nós nos decepcionamos. Quer ver um exemplo disso? Essa semana, por exemplo, quarta-feira houve aí, para você ter um exemplo do homem que confia em outro. Quarta-feira houve aí um julgamento para saber se o presidente do Senado ele sairia ou não do poder. Né? A expectativa era que ele saísse. A sociedade, o ministro do Supremo que deu a liminar para que ele saísse, estava almejando isso. E a sociedade também queria isso. Por quê? Primeiro porque ele é um réu, né? Ele é um réu, e réu não pode estar na sucessão presidencial. E segundo porque ele tem 12 processos arquivados, entalados, engavetados lá no Supremo Tribunal Federal. E por causa de um dos 12 processos, ele então foi concedido uma liminar para que ele saísse do poder. Mas eu até assisti um vídeo essa semana de uma comentarista falando que o Brasil não tem um sistema presidencialista. Que hoje o Brasil é uma monarquia e que quem é o rei é Renan Calheiros. E é verdade, irmãos. Se você prestar atenção, Renan Calheiros tem mais poder do que o presidente da República. O homem cabelou, olha, o oficial de justiça foi lá para notificar, para ele receber aquele processo para que ele pudesse sair da presidência, e ele não recebeu, ele não assinou, e ele disse que não assinaria. E sabe o que aconteceu no final da quarta-feira? 6 dos ministros da maior corte do país votaram a favor dele permanecer na presidência do Senado, só não suceder o presidente quando ele viajar. 6. Isso significa, sabe o quê? Que o homem que confia em outro está morto. Sabe, irmão? Porque a justiça suprema do país não tem mais valor. Já prestaram atenção? Ninguém mais acredita. Você vai confiar na justiça assim? Uma justiça que é injusta. Uma justiça que comete injustiça. Então por isso que a nossa confiança tem que ser no Senhor. A Bíblia diz que quando nós vemos tudo isso acontecer, o que tem acontecido com o mundo, nós temos que levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção está se aproximando. Tem gente que fica angustiada, tem gente que chora, tem gente que esbraveja, tem gente que vai para a rua, né? O Brasil inteiro, dia 4, foi para a rua para protestar contra as medidas de corrupção que, na calada da noite, juntou todos os deputados para mudar tudo que havia sido combinado, aproveitaram o clima da queda do avião e aí voltaram até 5 horas da manhã nessas emendas aí constitucionais para mudar a lei, e o povo ficou revoltado e 27 estados do país foram para as ruas. Mas por quê?
Todo mundo estava dando a confiança em quem? Em um sistema que é corrompido, em um sistema que é caído, em um sistema que não funciona, em um sistema que não vai funcionar. E sabe por que não? Porque se funcionar contradiz o que está escrito na palavra de Deus. Os últimos tempos seriam tempos difíceis. Difíceis de se viver. Então, se são tempos difíceis, a Bíblia está dizendo isso, por que nós vamos colocar nossa esperança em um presidente para resolver o problema do país? Sabe o que é a nossa esperança, irmãos? Sabe em quem nós devemos colocar nossa confiança, irmãos? Em Jesus Cristo. Porque esse não para. Em breve ele virá. Ele virá para nos levar para o céu e tirar desse mundo corrompido, desse mundo caído. E essa é a nossa esperança. Então, aquele que confia no Senhor será como o monte Sião, que está escrito aí no Salmo. Jamais se abalará. É por isso que eu digo que você deve confiar em Deus. Que devemos nós confiar em Deus. Não é isso, queridos? Há uma outra passagem, e essa eu quero contar um pouco mais sobre a história desse rapaz. Vamos abrir a Bíblia aí em Josué, o capítulo 1. Vejam aí. Josué, capítulo 1, e o verso que nós iremos ler é o verso 9. Todos encontraram? 1:9. Olha aí o que a Bíblia está dizendo. Olha aí o que Deus disse para Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Através de Moisés, Deus orienta a Josué, porque ele haveria de enfrentar uma grande batalha, grandes dificuldades, mas ele disse: não tema, não se atemorize. Eu te disse para você ser corajoso, porque o que vem pela frente você vai ter que ter muita coragem para enfrentar. E Josué foi o que substituiu Moisés. Mas vocês já prestaram atenção, irmãos? Olha, do tempo que o povo havia saído do Egito, que Moisés havia conduzido o povo para a entrada da terra prometida, houve muitos problemas. Mas também muitos milagres aconteceram. Só que o povo era um povo ingrato. O povo era um povo que não reconhecia o que Deus fazia. Quando na primeira dificuldade, no primeiro aperto, o povo fazia o quê? O povo murmurava, o povo reclamava, o povo dizia que eles queriam voltar para o Egito, que eles ali não tinham carne para comer, que eles não tinham água para beber. O povo reclamava de tudo. Mas, irmãos, nós vemos isso hoje. É diferente de nós? É diferente, irmãos? Quantas e quantas vezes na primeira dificuldade que nós passamos, ou na igreja, ou em casa, ou no lar, ou na família, ou no trabalho, ou na rua, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, começamos a dizer que Deus não está olhando mais para nós, que Deus não liga mais para nós. Já prestaram atenção que é assim? Nas primeiras dificuldades, é o mesmo povo de antigamente, irmão. É esse povo de hoje, é o povo que reclama, de tudo murmura, não se satisfaz com nada. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Coragem. Nós temos que ter o quê? Confiança. E se confiarmos, não seremos abalados. Mas nós devemos o quê? Ser agradecidos. Esse é o principal verso. Em tudo nós temos que dar graça. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Porque Deus é bom. Nós não merecemos. Mas ainda assim reclamamos. E aí aqui está Moisés dizendo: Josué, tu vai enfrentar dificuldades. Tu vai passar por provas. Tu vai enfrentar exércitos. Tu vai enfrentar gigantes. Tu vai enfrentar um monte de coisa. Olha, lembra? Moisés mandou que ele fosse andar a terra prometida com Caleb e mais os outros espias. O que foi que aconteceu quando eles voltaram lá? Viram homens grandes, homens que eram maiores do que eles. A maioria tremeu, achando que não seria possível herdar a terra que Deus havia prometido por conta daqueles gigantes. E todos os 12 que voltaram reclamando: é para essa terra que o Senhor quer nos mandar, uma terra que está cheia de gente que a gente não vai conseguir vencer. E aí Josué e Caleb
com a coragem, com o incentivo de Moisés, que já havia orientado, disse: não, se Deus disse que nós vamos herdar a terra, a nossa confiança está nele. Nós iremos vencer todos os gigantes. E eu digo isso para você nessa manhã: não há nada que Deus não possa fazer por você. Deus pode fazer você vencer todos os gigantes. Todos. Não há gigante que Deus não possa fazer você vencer, que você não possa derrotar, porque aqueles que estão com Deus, aqueles que confiam em Deus, é como o Monte Sião, jamais se abalarão. Então, queridos, entendam, aprendam, ouçam e pratiquem, porque essa é a palavra de Deus. Essa, se não virar página aqui, essa é a palavra de Deus. Mas, queridos, além do incentivo de Moisés, que mandou que Josué o fosse, ele disse que além da coragem, né, Deus estaria com ele. E eu gostaria, irmãos, de contar uma história para vocês que sucedeu comigo essa semana. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava sentado no sofá e meu irmão mais velho mandou uma mensagem para mim, de áudio. E aí, quando eu abri, eu me lembrei do meu tempo de menino. Além do tempo de menino, eu também fui professor e na escola eu me lembrei que a gente cantava uma música que ele mandou para mim no áudio. E aí eu mandei para minha esposa, perguntei se ela, que é mais nova do que eu, é claro, mas nem tanto, eu mandei para ela para saber se ela se lembrava daquela música. Porque era a música que a gente cantava, com alegria na época que eu ensinava, cantava com alegria. Até isso nós temos que agradecer, falando com ele que esse tempo não volta mais. E eu dizendo para ele que nós não temos mais isso nas escolas. A música, eu não sei se vocês vão se lembrar, porque vocês são todos mais novos do que eu, né? Mas a maioria aqui que são jovens não vão se lembrar da música. A música diz assim: alô, bom dia, ó, como vai você? Olhar bem amigo, cara, sorriso, uma peito de mão. A gente sem saber como e porquê se sente feliz, está a cantar essa alegre canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração. Lembra dessa música? Quem lembra aí dessa música? Levanta a mão. Olha, aquela é velha, aquela é velha. Isso é antiga. Mas na escola, os meninos, eu cantava quando era menino na escola. E aí, quando eu me tornei professor, cantava também essa música. Mas hoje me digam, tem essa música na escola? Sabe o que eu disse para o meu irmão? Se você pedir para tocar, ou se eu pedir para tocar, se você pedir para ouvir, ou se eu pedir para ouvir, sabe o que eles vão dizer? Ah, logo Deus de quadrados. Isso é a música que você está pedindo para ouvir. Mas se não prestar atenção, na música, o que a letra diz? Que Deus é bom, a letra fala de Deus, fala dos irmãos, fala da alegria. Não é, irmãos? E a gente não tem mais isso. Mas até nisso, aos velhos tempos, nós temos que se lembrar e agradecer a Deus. Né? Tudo vai passar. Não passou? Hoje a gente não canta mais. Hoje não tem mais. Né? Mas, infelizmente, as coisas vão ficando modernas. Tem outras coisas que alegram, tem outras coisas que divertem, tem outro tipo de música que as pessoas gostam. Mas em tudo, a Bíblia diz aqui que nós temos que examinar tudo e fazer o quê? E reter o que é bom. O que é bom. Mas, queridos, essa semana eu poderia... Por que estou contando isso? Porque eu preferia contar um testemunho para vocês. Eu gostaria até que o irmão colocasse um fundo musical aí. E eu trabalho viajando. Todo mundo aqui que me conhece sabe disso. E essa semana eu saí para viajar. No domingo nós tivemos aqui no treinamento, em Capim Grosso. E aí na segunda-feira eu saí para viajar. E havia então abastecido o carro no domingo mesmo por causa da viagem que já tinha feito para cá. E saí cedo. Deixei minha esposa, minha filha no dentista. Mas o carro, a semana passada, havia apresentado um pequeno problema. E nesse pequeno problema que havia apresentado, o carro acendeu a luzinha da injeção eletrônica, injeção de combustível, né? E quando ele acendeu, eu passei na oficina eletrônica e o rapaz havia dito que tinha uma peça no carro que não estava funcionando corretamente. Essa peça chama-se sonda lâmpada. E ele disse: olha, não está funcionando correto. Mas isso aqui é por conta
dos combustíveis adulterados. Então, se você estiver abastecendo de algum posto aí, você mude de posto, mude de gasolina, porque senão essa peça vai estragar. Ele disse, tudo bem. Ele apagou a luzinha lá numa máquina que ele tem lá, tipo um computador, chama rastreador. Ele apagou e eu voltei para casa na segunda-feira. Antes de chegar aqui no CC, a luzinha acendeu de novo. Aí, como eu abasteci o carro com uma gasolina, que diz ser gasolina aditivada, esse é o conselho que eu recebi dele, do mecânico eletrônico. Ele disse que era para botar a gasolina aditivada. Eu sempre abasteci o carro com a gasolina comum ou com álcool. Nunca tinha botado o carro com a gasolina aditivada. E aí enchi o tanque e fui lá para a oficina. Ele disse, bom, agora está com a gasolina que você mandou eu colocar, aditivada. Ele disse, pronto, eu vou apagar a luzinha e aí você vai e reage. Ele, tranquilo, ele apagou a luzinha, irmãos, e eu, segunda-feira, peguei a estrada. Quando eu cheguei em Miguel Galvão, o meu carro faz 15,16 com 1 litro de combustível. Quando eu cheguei em Miguel Galvão, o tanque estava para baixo do meio. Eu disse, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Não é comum. O carro estava fazendo 7 km, 7,4 por litro. Mas o interessante é que quando eu cheguei na cidade, eu fui visitar alguns clientes. Quando eu subi no posto, o carro não quis mais subir. Perdeu a força, o combustível não passava, o carro parou de tudo. Eu parei e subi o restante de pé, porque ele não subiu a ladeira. Imagina, um carro novo com um problema. Você não consegue imaginar o porquê. Então eu desci, fui de pé, cheguei lá, a moça disse, olha, eu vou em casa. Então, será que o carro vai? Eu disse, não sei. Como é descendo, pode ser que ele resolva e desça. Mas quem disse, ele não fez graça. Mas cheguei lá embaixo na ladeira, eu tirei umas pecinhas de encaixe, tirei e coloquei de novo, aí bati na chave, o carro pegou. Aí fui na oficina. Cheguei lá, o rapaz disse assim, olha, vou te dar um conselho. Aqui na cidade você não vai encontrar peças para esse carro. Não é um carro importado. Se você for mexer nele aqui, você não vai encontrar peça. Então você vai fazer o seguinte, vai para Jacobina, que lá você vai encontrar peça. Eu então voltei de Miguel Galvão para Jacobina. Fui por recomendação dele na melhor oficina que tinha em Jacobina, que mexe com essa parte do carro. Quando eu cheguei lá na oficina, o rapaz disse assim, olha, os 2 mecânicos saíram. Isso era mais ou menos 1h da tarde. Você aguarda um pouco, que quando eles voltarem eu vou mandar ele olhar o seu carro. Eu digo, beleza. Eu fiquei de 1 até 3 horas da tarde esperando. Quando o mecânico chegou, ele tirou os cabos lá, acelerou o carro, mexeu, virou. Depois ele veio junto comigo e disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa peça não tem aqui. Eu tenho que mandar essa peça vir de Feira de Santana. E aí eu vou pedir essa peça agora, ela só vai chegar aqui amanhã de manhã. Isso na segunda-feira. Aí eu disse, rapaz, e tu passou 2 horas para me dizer isso? Ele disse, se você quiser arrumar o carro é assim. Eu disse, não, faz o seguinte, você monta o que você desmontou aí, que eu vou para Capim Grosso, porque o rapaz lá já tinha me dito que tinha peça. E eu vou para lá, mas eu vou dormir em casa, e amanhã cedo eu vou para a oficina, e lá para colocar a peça e eu vou embora, viajar. Vim, ele montou, parece que o carro não tinha problema. Depois que ele montou, eu vim embora. Só o consumo que estava preso, 8 km por litro. Mas ainda tinha o resto de gasolina, eu tinha enchido o tanque, né? Vim embora. Quando cheguei em casa, eu disse, tudo isso não vi, eu vim, porque eu ia gastar 50, né? Só para dormir lá e a janta da noite. Eu digo, vou embora. Vim embora. Quando foi outro dia cedo, Capim Grosso. Cheguei lá na oficina do rapaz que havia me dito que a peça ia dar o problema. Ele disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A peça, eu não tenho aqui não, mas eu pedi ontem, naquela hora que você me ligou, e ela vai chegar de 9 para 10 horas. Terça-feira, viu, irmão? Terça-feira, presta atenção. De 9 a 10 horas, beleza. Então você aguarda aí. Eu ter chegado lá 8 horas.
Aí fiquei. Deu 9, deu 10, deu 11, deu 12 e deu 1. E a peça não chegou. Aí quando deu 1, me deu fome, né? Evidente que eu ia ficar com fome, foi almoçar. Quando eu voltei para o almoço, o rapaz estava dizendo, mas o que foi que aconteceu? Ele disse que essa peça não chegava 9 horas. O que foi que aconteceu? Ele disse, rapaz, olha, se eu disser, você não vai acreditar. Todo santo dia que eu peço peça aqui, tem dia que esse caminhão entrega aqui, uma rapidez, que é a transportadora. Todo dia entrega aqui, sabe que horas? Antes de eu abrir, 8 horas da manhã, já está aqui esperando. E hoje, deixa eu te dizer o que foi que aconteceu. Ele passou aqui cedinho, estava fechado, foi entregar em Bonfim primeiro, para voltar para casa. Aí o povo diz, ô homem azar, né? Ô azar, eu não acredito no negócio de azar. Eu digo que tudo é providência de Deus, Ele sabe a hora certa de todas as coisas. É por isso que eu estou dizendo para você, e tudo dá graça. Esperei, irmãos, até 4 horas da tarde. Olha, que era para chegar 8 ou 9 da manhã, 9 ou 10 horas da manhã. Esperei até 4 da tarde. Quando foi mais ou menos 3 horas, ele disse assim, rapaz, eu tenho uma outra peça aqui. Eu digo, por que tu me disse antes? Eu tenho uma universal aqui, vamos fazer o teste, a gente coloca ela. Se não funcionar direito, você faz o teste. Se não funcionar direito, a gente espera a outra chegar. Mas também vou ligar para o cara aqui. Peraí, ela ligou para o cara. Olha, o rapaz está aqui desde manhã esperando a peça. O infeliz foi para entregar lá primeiro e veio para aqui. Se ele chegar aqui depois de 4 horas, eu não recebo mais. Mando toda a mercadoria de volta. Você acredita que antes de 4 o cara chegou. Mas ele já tinha colocado a peça que tinha lá desde de manhã. E o carro ficou. Mas ficou a beleza. Disse, agora você abastece e vai embora. Sabe que hora eu saí para viajar, irmão? Daqui de Cabo Grosso, eu liguei para a mulher e disse assim, volta para casa. Eu disse, de novo? Já voltei, vou voltar hoje de novo? Não, não vou voltar mais não. E aí peguei o carro, saí daqui 5 horas da tarde, para viajar 280 quilômetros. E aí enchi o tanque conjunto, que é onde eu abasteço sempre, e fui embora. Cheguei lá na cidade que eu ia me hospedar, eu costumo fazer a viagem 3 horas e 20, 3 e meia. Cheguei com 2 horas e 50 minutos. A prova do carro ficou bom, né? E não consumiu o combustível todo. Ele fez esse percurso a mais de 120 por hora. Ele fez com meio tanto de gasolina. E lá na cidade, então, eu digo, resolvi o problema. Cheguei, está tudo em paz. Aí deitei para descansar. E deite em paz, que amanhã, quando amanhecer, vai ser bom demais. Está escrito, deite em paz, não é assim, irmão? Deitei. Quando foi 6 horas da manhã, acendi a luz para fazer a devoção. Na hora que eu bati o dedo na luz, acendeu. Comecei a fazer a devoção, a luz apagou. Cadê? Cheguei. O que será que aconteceu? E olha que eu tinha que trabalhar, viu? Tinha que trabalhar, presta atenção. E aí, quando apagou, eu escutei uma moça dizer lá na cozinha, menina, aconteceu um acidente ali, que quase morre um rapaz. E eu de lá, fiquei dando ligado com todo o pai. Olha, o caminhão foi dar uma ré para tomar café numa padaria, bateu no poste, derrubou o poste em cima da matéria do colchão do rapaz, ia passando o rapaz de moto, o fio que caiu do poste lançou no pescoço, o cara caiu, quase morre. E aí está lá, o poste caído, o caminhão no lugar, o homem disse que não deixava o rapaz viajar, que tinha que resolver o problema. E nesse dia, de terça para quarta, havia dado uma chuva na cidade de Xique-Xique, uma chuva tão grande que levou carro, levou casa, levou poste. Quem viu aí na televisão? Quebrou tudo. E sabe o que acontece? Para ficar melhor a história, na região tem 5 caminhões da Coelba. 5. Sabe onde era que os 5 estavam? Em Xique-Xique. Resolvendo os pepitos de lá. E esse poste quebrado o carro. Cidade parou. Banco não funcionou. Comércio parou. Quem tinha coisa na geladeira, nas coisas, teve que resolver o problema com um gerador de motor, porque senão perdia tudo. E para resumir a história, eu, por exemplo, não trabalhei na quarta-feira por conta de receber, que eu trabalhei comprando vender, porque não tem energia na cidade. Sabe que hora que foi chegar a energia? O gerador acabou a gasolina e ele parou. Quando parou, aí acordei aquele calor infernal. 1 hora
1h40 da manhã. De quarta-feira. 1h40. Não trabalhei segunda, não trabalhei terça e não trabalhei quarta. E agora? As mulheres, ainda bem que tem amanhã e sexta. Ainda bem. Aí, fui dormir, acordei cedo, disse, vou trabalhar. Aí eu escuto um carro passando da procissão. O carro passando da procissão. O carro de som. Estava aí passando na rua, convidando o povo para a procissão e não sei o quê. Aí eu fui perguntar à moça, e você esse carro está convidando esse povo da procissão por quê? Ela disse, hoje é feriado. Quinta-feira. Hoje é feriado. Feriado como? Hoje é dia da padroeira da cidade, não abre nada. Segunda, terça, quarta e quinta. A internet tinha ido e só voltou nesse dia de manhã, na quinta-feira de manhã. Aí eu passei uma mensagem para minha esposa. Disse, e aí? Ela perguntou para mim, e aí, como é que tá? Eu, tá tudo bem. Ela disse, só tem uma novidade. Ela disse, o quê? Eu disse, hoje aqui é feriado. Já não tinha trabalhado nem segunda, nem terça e nem quarta. Quando foi na quinta, hoje é feriado. Meu Deus, e agora? Ela botou na mensagem. Eu disse, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Agradecer a Deus. Eu disse, olha, se eu ficar irritado é pior. Se eu ficar com raiva, não vai resolver o problema. Se eu me desesperar, não resolvo o meu problema. Então, em tudo dá graça. Eu vou agradecer a Deus. Mesmo assim, vestir a roupa e sair. Tinha um empresário sentado no banco de uma loja de móveis. Perguntei, não vai abrir a loja hoje não? Na esperança de que ele abrisse, eu converso a ver. Disse, tu é doido? E que já viu abrir nada feriado? Hoje é feriado. Disse, eu sei. Hoje não tem nada de funciona. E para acertar melhor, eu fiquei sem acesso ao banco desde a segunda-feira, porque não tinha internet, né? Fui ter acesso de manhã. E eu vi os pepinos no banco e eu disse, e agora? Hoje é quinta, no dia do resolver o problema. Eu tinha dinheiro, mas não tinha colocado no banco. Como é que quer colocar no banco se os bancos não funcionavam? Aí, deitado na cama, eu pensei assim. Por isso que a gente deve confiar em Deus. Por isso que a gente não deve deixar nunca de confiar no Senhor. Porque o Senhor é comigo e é contigo. Ele vai fazer, se você confiar nele, vai ser como um monte de anjos. Não vai se abalar. Nós temos que confiar nesse Deus que a gente serve. Porque é um Deus que resolve os nossos problemas. Às vezes a gente quer resolver da nossa maneira, mas Deus ele resolve da maneira dele. Sabe o que eu fiz? Eu pensei assim. Aí tem uma irmã lá na igreja que ela tem um salário dia 10. O salário dela é dia 10. Presta atenção. Aí eu pensei aqui comigo. Eu disse, a irmã queria dia 10. Hoje não tem banco, mas tem um caixa eletrônico. Hoje já é dia 8. Está faltando 2 dias. Mas como no fim do dia útil, geralmente eles recebem no fim do dia útil. Então eu vou fazer uma pena aí, irmão. Aí cheguei lá e eu estava com dinheiro na bolsa. E eu fui e falei, meu irmão, olha, meu irmão, eu vim aqui lhe pedir um favor. Ela disse, o quê? Eu disse, o seu cartão do banco. Não. Ela disse, oxe, para que tu quer o cartão do banco? Eu disse, olha, meu irmão, o seu dinheiro não é do dia 10? Ela disse, é. Mas é muito minha amiga, de muitos anos. É. Eu disse, eu queria ir lá no banco transferir o seu dinheiro para minha conta. Transferir o dinheiro para minha conta. Ela disse, não dá não, que não dá certo. Eu já fui não sei quantas vezes antes e só cai no dia 10. Diga, irmã, Deus mandou eu vir aqui me dizer que a senhora me desse o seu cartão do banco para me transferir o seu dinheiro para minha conta. E o dinheiro está lá. Me deu o cartão. Eu não sou falso profeta não, rapaz. Eu estou certo de Deus. Ela disse assim, toma, deu cartão, me deu a senha, me deu aquele cartãozinho chave. E eu, banco. Cheguei lá, digo, Senhor, não me dizer se é o Senhor, que eu sei que estiver comigo. E vi o cartão, quando eu passei tudo, tinha 1.286 na conta. Porque tem a parte do décimo, ela recebe 480, mas ainda tem o décimo, né? Transferi 1.200, botei lá no vídeo, fui logo pro outro, botei os 1.286, mas aí o banco não aceitou, disse, não é permitido essa transação acima de R$1.200. Transferi os R$1.200 para minha conta, da conta dela. Mas eu estava com dinheiro na bolsa. Peguei os 1.200, cheguei lá com o cartãozinho dela, disse assim, minha irmã, eu não me disse que o dinheiro estava na conta, tirei o pacote da bolsa, sentei na mesa com ela e disse, vamos contar aqui. Aí contei, passei os 1.200 para mim, Deus me abençoou e te abençoou. Porque eu resolvi o meu problema e resolveu o teu. Porque se tu esperasse para tirar esse dinheiro aqui na cidade, tu ia tirar segunda-feira. Está vendo como Deus é bom? Olha aqui o dinheiro, tome.
E aí agora eu deixei o dinheiro com ela e resolvi o problema no feriado. Aí sosseguei, porque eu tinha que resolver o problema do banco, fiquei tranquilo. Aí liguei agora e o restante para receber minhas cobranças que eu não trabalhei durante a semana. Eu só tenho amanhã até meio-dia, que eu só posso ficar aqui até meio-dia, depois do meio-dia eu tenho que viajar e volto para casa. Deus é Deus, irmãos, e confie nele. Porque Deus, ele, olha, quando a coisa começar a apertar para o teu lado, não se decepcione, não se desespere, porque Deus pode resolver o teu problema. Essa é a mensagem que eu quero passar para você nessa manhã do sábado. Se você confiar em Deus, se você for com o coração agradecido a Deus, Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai deixar por ti resolver o teu problema. Sabe o que aconteceu? Na sexta-feira eu trabalhei de uma falta de energia. E eu recebi mais do que o mês passado. Que eu trabalhei a semana toda. Mais do que o mês passado, que eu trabalhei a semana toda. Trabalhei um dia na semana. Um dia. Então, eu digo para vocês isso, olha. Se a gente confiar em Deus, nós não vamos nos decepcionar. Porque Deus, Ele é bom. Nós é que não merecemos. Nós recebemos até mais do que merecemos. Então, que nesta manhã de sábado, você tenha a certeza no teu coração que em tudo nós devemos dar graças. Isso aconteceu essa semana. Mas depois vocês podem conhecer a história de Jonas Santana. Irmão de Jó Santana, que é o irmão que mandou a mensagenzinha e trabalha lá na Transamérica e na Progresso FM. Eu tenho um livro escrito e nesse livro tem um monte de história. Resumi até 2015. Nós já estamos no finalzinho de 2016 para 2017. O nome do livro é o Jonas que Foi. Qualquer hora dessas vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse livro e as histórias do Jonas que Foi. Escrevi esse livro, levei aí para escrever uns 3 anos. Mas ele foi lançado em 2015. E aí está aí. Rodamos por onde a gente passa, fazendo semana de oração. Nós divulgamos o livro, mostrando as pessoas, para que elas possam conhecer que Deus é Deus. E é o Deus dos milagres. Um outro dia eu posso contar a história para vocês, que está no livro do meu filho, que está ali. E vocês sabem que ele é um menino especial, né? Ele hoje está com 6 anos e faz tratamento em 2 hospitais, em Salvador e lá em São Paulo, na Unicamp, por conta de um problema que ele tem chamado síndrome de Goldenhar. Outro dia eu venho aqui para contar para vocês uma pequena parte dessa história. E se vocês quiserem saber do resto, onde é que vocês vão ver? Claro, como o senhor deixa de contar tudo depois, não, depois vocês vão ter a curiosidade de ler o livro. Então, se você quer saber do resto, aí tem que ler o livro. E que Deus abençoe a todos vocês e a mim também. E que a sua confiança seja sempre em Deus, porque Ele é o Deus que pode. E nunca se esqueça, irmão. Todos os dias, ajoelhe e agradeça a Deus por que Ele tem feito por você e por que Ele tem feito comigo. Não esqueçam de orar por mim. Todas as vezes que se lembrarem, que estiverem em oração, de joelhos, orem por Jonas, orem por Anselmo, por Manu, por Nice, que é a minha família, para os meus irmãos. Eu tenho um que precisa de muita oração, vocês sabem, é o Gil Santana. Esse aí precisa de muita oração. Orem mesmo por ele. Olha, eu vou até fazer com o pastor Estina, que essa semana eu vi a medicação dele falando que a mulher dele adoeceu e o médico desenganou. E ele foi lá no quarto, no escuro, e disse: Senhor, eu quero que tu me leve no lugar dela. Eu quero que tu tire a minha vida no lugar dela. Porque ela, os meus filhos, precisam mais dela do que de mim. Essa foi a oração do pastor Noel Estina. E Deus operou um milagre, e a mulher dele está viva até hoje e criou os filhos. Então, se vocês esquecerem de orar por mim, eu não vou muito achar ruim, não. Mas não esqueça de orar por Gil Santana, que é meu irmão. Esse precisa muito de oração. Cadê o facada? Cadê o tiro? E hoje está quase. Você sabe quem são. Aí sim, vocês conhecem a história, porque vocês já ouviram falar. Então, olhem por ele. Viu? Gil Santana. E que Deus abençoe a todos vocês. Esse é o desejo que tenho para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar o mesmo. Obrigado, Senhor. Porque em meio a todas as dificuldades e problemas que enfrentamos, o Senhor é conosco. Está sempre ao nosso lado, nos ajuda, nos fortalece. E o nosso coração é agradecido a Ti, Senhor,
por a vida, por as bênçãos, os milagres que o Senhor tem operado para cada um de nós. Agora, Pai, iremos voltar para casa. Queremos pedir que o Senhor nos acompanhe, mas que tua bênção estenda a cada um de nós, para que aonde estiver o Senhor possa estar ao nosso lado, Senhor. Fortalece a nossa fé, perdoa os nossos pecados. Seja conosco hoje e sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.